o nome do Senhor. Nós queremos que você possa, aí mesmo onde você está, abrir o texto que está no Evangelho de João, no capítulo 10, o versículo de número 22. Evangelho segundo João, capítulo 10, o versículo de número 22. A festa da dedicação. Capítulo 10 do Evangelho de João, versículo de número 22. Em Jerusalém havia festa da dedicação e era inverno. Jesus passeava no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no abertamente. Respondeu Jesus: já vos tenho dito e não credes. As obras que eu faço em o nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas, mas como já vos tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus então pegaram outra vez em pedras para o apedrejarem, e Jesus respondeu: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai, por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo: não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses, pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse: sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, então prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos e retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era a verdade. E muitos ali creram nele. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda um versículo que está no livro de Atos, Atos capítulo 5, o versículo de número 12. Atos capítulo 5, o versículo de número 12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Graça, aleluia e paz. Amados, essas duas passagens falam de Jesus no dia da festa da dedicação, também chamada festa das luzes, a celebração da festa de Hanukkah. Essa festa está registrada numa época do chamado período interbíblico. O que é o período interbíblico? Entre os livros do Tanar, do Antigo Testamento, e o Novo Testamento. Um período de quase 400 anos. Esse período interbíblico, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, muitas coisas aconteceram, muitas coisas ocorreram. E quando nós falamos da festa de Hanukkah, que é uma festa celebrada por Israel, pelo povo judeu, nós ficamos pensando: por que citar essa festa de Hanukkah, se ela não está registrada, se ela data do ano 168 a 165 antes de Cristo? E por que temos que estar falando sobre esta festa?
O fato de Jesus estar neste lugar, em Jerusalém, na festa da dedicação, o fato de Jesus estar reunido ali, naquele lugar, o pórtico e o alpendre de Salomão, que é a área externa, onde ficavam estudando a palavra, onde ficavam meditando sobre a palavra, onde os mestres falavam acerca da palavra, nós vamos encontrar os próprios apóstolos de Jesus no capítulo 5 de Atos, com a continuidade desta atividade, que eles, logo depois da ressurreição, do batismo, derramamento do Espírito Santo, eles agora se encontram também em Jerusalém, e ali estão pregando, anunciando e falando e testificando das coisas do Senhor Jesus. Eu quero falar rapidamente isso e entrar numa aplicação, porque nós estamos em 21 dias de jejum e oração. O jejum, alguns me perguntaram como nós jejuamos. Cada um jejua como pode, da maneira que pode, de forma intermitente, ou como você pode jejuar. A razão do jejum é para que você possa estar se consagrando, se colocando, tendo foco naquilo que você está fazendo diante de Deus. Deus não cresce porque jejuamos, Deus não aumenta porque eu obtive conhecimento. O conhecimento é para nós, o jejum é para nós, tudo isso tem a ver com a disposição para estar atento e focado naquilo que Deus está fazendo. 21 dias de oração e de jejum. A partir desse dia 2, hoje nós tivemos a primeira celebração já às 4 horas da manhã, amanhã vamos estar no segundo dia, o dia 3, vamos estar no segundo dia do jejum e do devocional, também às 4 horas da manhã. Isso já está dando fruto. Hoje nós já tivemos notícia, já no futuro breve, nós vamos ter um pequeno grupo abrindo na cidade de Haste, que é o lugar de nascimento do Benjamim, e vamos estar orando pela família da nossa irmã Simone, a sua filha e seu esposo, que vão estar indo para Haste, para que eles possam dar ali seguimento, continuidade, abrindo um novo território, uma nova cidade, lá no norte da Itália. Vamos estar orando por isso. Então, quando começamos essa caminhada de 21 dias, Deus preparou para nós um devocional, uma instrução, para que a cada dia possamos avançar na intimidade com o Espírito Santo, caminharmos avançando dia após dia naquilo que o Espírito Santo quer restaurar, reedificar em nossa vida. Esta é a palavra de Zacarias 4, o versículo 6, a parte B, que diz: nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Deus quer reedificar a nossa vida, reestruturar a nossa vida. Por isso, Hanukkah representa isso, e hoje, 8º dia da festa, o último dia da festa, o encerramento da festa. E por que 8 dias? Como a festa de tabernáculo, 8 dias. Por que a circuncisão no 8º dia? Por que Pentecostes foi 7 semanas, e no início da semana seguinte, o 50º, Deus entregou a lei, a Torá, e deu ali a bênção sobre os primeiros feixes da colheita, que foi o dia de Pentecostes. Tudo isso aponta para um sinal para a igreja, de que tudo isso era figura e sombra daquilo que havia de ser revelado no futuro em Cristo Jesus. Quando olhamos para o passado, quando olhamos para a antiga aliança, nós nos deparamos com a realidade profética de que nenhuma daquelas promessas caiu por terra. Todas aquelas promessas, elas alcançaram aquela geração e alcançarão ainda no futuro, porque Deus não aboliu a sua palavra, não esqueceu as suas promessas. Ele continua sendo ontem, hoje e eternamente o mesmo Deus. Daniel, quando teve a visão, quando ele teve o entendimento, melhor dizendo, quando ele teve a interpretação do sonho de Nabucodonosor, Deus mostrou para ele o que significava aquela visão, aquele sonho, e que trouxe quietude ao coração de Nabucodonosor, a palavra de sabedoria que Deus deu a Daniel, de que aqueles 4 reinos
que era o reino babilônico, seria a sucessão dos medo-persas, depois o reino grego e depois, então, finalmente, o Império Romano. Esses 4 reinos mundiais foram profetizados no livro de Daniel, foram apontados, e tudo isso mostra a história desde a Babilônia, desde o cativeiro babilônico de Judá em Babilônia, até os dias de hoje. Porque o último império mundial foi o romano, e continua sendo as ações deste império romano, a influência desse império romano sobre as nações, e o final da estátua era a mistura de barro com ferro, o que mostra o sistema político mundial que hoje nós conhecemos, que está no mundo, que é o sistema ditatorial, o sistema ateísta, é o sistema que resiste a Deus e que anula a visão de Deus e o conceito de Deus. Essa passagem de Hanukkah, e eu quero passar rápido sobre isso, mas é importante saber que o que aconteceu ali era que o povo de Israel estava completamente em um tempo de trevas. Eles haviam perdido, por causa da influência grega, eles haviam perdido a capacidade de realizar tudo aquilo que eles haviam aprendido, tudo aquilo que eles haviam conhecido da parte de Deus, através da lei, através da Torá. Eles estavam vivendo sobre uma influência helenista, que era o domínio grego sobre as culturas, e muitos judeus haviam sucumbido a isto, e já não estavam mais praticando sequer o judaísmo. E tudo isso foi acontecendo e foi se avolumando, até que eles perceberam que ainda havia resistência. Portanto, a decisão final, a cartada final, e sempre tem sido cíclico, as ações de Satanás são conhecidas desde sempre, né? Às vezes nós ouvimos falar de nova era, mas a nova era é uma astuta ação antiga e conhecida de manifestação desse sistema. E eles, quando houve essa resistência de alguns que se mantiveram resistentes, sempre Deus contou na história com um remanescente. Quem é o remanescente? Aquele que permanece fiel, que aguarda, que crê, que espera, que está sempre confessando, e que pode passar céus e terras, mas ele continua ali, mantendo com fidelidade, e mais do que a promessa que ele recebeu, é o dia em que essa promessa se cumpre na vida de cada um. Então, mesmo sendo um tempo difícil, eles resistiram. Então, numa cartada final, eles resolveram entrar dentro do templo em Jerusalém e destruir o templo e tornar o templo um lugar profanado. Eles aboliram os sacrifícios, a circuncisão, a leitura da Torá, a guarda do Shabat, do sábado. Eles removeram tudo isso e introduziram um sacrifício ao deus Zeus, que era feito dentro do templo, que era o sacrifício de porcos. Isso para ofender toda a cultura judaica. Então tudo que podia ser feito para denegrir, anular e extirpar toda a visão que pudesse ainda resistir, eles fizeram. Mas, amados, Deus tem suas reservas. Em todo lugar Deus tem os seus. E aí aconteceu que um desses homens, né, um desses sacerdotes, desses coens, que permaneceu fiel, que foi Matitiarro, ele se posicionou junto com seus filhos e resistiu às invasões, e foram habitar nas cavernas da Judéia, habitaram ali resistindo e pregando e anunciando que o povo deveria resistir, que o povo deveria se manter fiel e que Deus traria livramentos, pois exatamente esses são os que Deus irá usar de uma forma sobrenatural. Cerca de 40 mil soldados que serviam ao Império Grego estavam presentes naquela região. E esses homens, uma família que se levanta, chamada os Macabeus, eles se levantam. Judas Macabeu, o terceiro filho de Matitiarro, ele vai se levantar e ele vai começar a fazer incursões, e esse grupo vai conseguir eliminar a influência grega daquela região, e de uma forma sobrenatural, foi o primeiro milagre, eles conseguem afastar todos eles de Jerusalém.
E o que isso significa? Que depois que tudo isso aconteceu, eles então pensaram, como vamos reconstruir isso? E foram buscar de Deus. E aí a história que alguns conhecem, outros talvez ainda não tenham esse conhecimento, eles foram para o templo e olharam aquilo e viram exatamente como Zacarias descreve no capítulo 4, tudo destruído, tudo queimado, tudo ali abandonado, e não havia mais o azeite para acender a menorá, que é a de 7 braços, que estava dentro do templo. Então eles procuraram um vidro de azeite e não acharam, até que encontraram. E qual era a importância? Por que tinha que ser um azeite especial? Porque esse azeite era a extração primária. Quando as azeitonas entravam em um processo de extração, elas não se misturavam nem com a casca, nem com o caroço. Então esta parte do azeite era ofertada e entregue a Deus, era o melhor da extração. E quando eles extraíam, eles levavam e eles selavam esses vasos, porque eles deveriam ser apresentados na casa do Senhor. Então, o que aconteceu foi que não havia mais, até que eles acharam no meio daquilo tudo quebrado, um pequeno vaso com um selo sacerdotal, que havia ainda resistido. Eles pegam aquele vaso e eles acendem a lâmpada e dizem, ao menos uma vez, a menorá se acenderá no templo. E eles acenderam naquele dia. E aconteceu que no dia seguinte a chama continuava acesa, o azeite ainda estava ali, e eles passaram para o segundo braço da menorá, e foram fazendo isso no terceiro dia, e no quarto dia, e no quinto dia, e no sexto dia, e no sétimo dia. Tudo estava agora, a menorá estava acesa, mas não se consumia o azeite. E aí, o que aconteceu? Eles então entenderam que, como não se consumia, eles entenderam que Deus estava fazendo algo, estava trazendo um sinal para eles. Amados, é tão interessante que Deus encapsulou nas pequenas coisas um mistério. Deus colocou nas coisas pequenas, coisas grandes. Deus depositou a revelação em coisas tão pequenas, e que quando nós damos atenção e prestamos atenção a elas, é o poder da influência daquilo que é pequeno. Por isso que louvado seja Deus pelos pequenos grupos, louvado seja Deus pelos pequenos começos, louvado seja Deus por aqueles que creem. Por isso que a palavra de Deus, ninguém despreze os teus pequenos começos, ninguém despreze o teu tempo de início, porque será grande os dias vindouros, será grande. Então eles aumentaram mais um braço, e esse braço passou a se chamar o 8º braço. Já não era mais uma menorá, era um Hanukiah. E agora eles tinham 8 braços, o braço do servo que alimentava o azeite, o chamesh, que vinha e colocava, e por 8 dias, então agora estava aceso um tempo novo. O que Deus estava fazendo? Aquilo que era natural, agora está adentrando o sobrenatural. Aquilo que foi natural até aqui, agora deixou de ser o natural. Qual é a nossa expectativa nessa caminhada de 21 dias? Que nós vamos sair do natural e entrarmos no sobrenatural, porque a promessa do Espírito Santo derramado sobre a igreja, o azeite, a presença de Deus, é que o fogo arderá continuamente e não se apagará. Quantos aqui estão com este azeite em suas vidas? Diga, eu creio, eu recebo. Diga assim, Espírito Santo, derrama sobre a minha vida. Aleluia. Amados, qual é o entendimento que aquele grupo de restauração entendeu? O mesmo que nós estamos entendendo hoje, de que Deus estava trazendo luz sobre um lugar de trevas. Quando a luz entra, as trevas são dissipadas. E quando Deus começou a trazer, porque a festa passou a ser importante, a festa das luzes, porque Deus estava mostrando que o propósito dele era que nos tornássemos luz para as nações, que fôssemos a luz para o mundo. E por isso, quando nós entramos dentro do sobrenatural, Deus traz o entendimento que aquilo que era impossível, aquilo que nós não podíamos fazer, nós faremos agora, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Deus nos tirou das trevas,
Deus nos tirou das trevas, Deus nos colocou no reino do Filho amado. Há um paralelo tremendo aqui com essa caminhada de 21 dias que o Senhor quer nos mostrar. O Senhor quer nos mostrar que nenhuma daquelas circunstâncias eram absolutas. Diga comigo, nenhuma circunstância é absoluta. Diga, toda circunstância, ela é relativa. O único absoluto é o Senhor. Eu posso ter pensamentos acerca de Jesus, de como devo fazer, de como eu devo servir, de como eu devo me comportar, de como eu devo me vestir. Tudo isso é relativo. Quando nós deixamos o que é relativo e ficamos no absoluto, quem é absoluto? Jesus é o absoluto. Então em Jesus temos unidade, em Jesus temos comunhão, em Jesus podemos avançar. Porque aquilo que é relativo perde a significância e a importância diante daquilo que é absoluto. Diga comigo, o que é absoluto vai transcender todos os desafios. Quantos estão entendendo? As circunstâncias que hoje nós estamos vivendo serão transformadas. É para isso que nós estamos orando. Nós não estamos orando por ritual, nós não estamos orando para gastar nosso tempo, nós não estamos orando porque fizemos uma promessa para o Senhor do ano de 2025, isso é romanismo, agregar uma ação divina a uma promessa, aí você falha na promessa. Então, amados, não se trata de você falhar no seu jejum, você falhar naquele dia que você não ouviu, que você não assistiu, não estou preocupado com isso, eu estou ali dizendo, Deus, eu estou aqui fazendo aquilo que me propus fazer diante do Senhor. É porque nós cremos que Deus pode fazer, mas Ele também crê que você pode fazer. Então eu preciso responder em fé diante do Senhor, eu creio. Lembra daquela passagem que Jesus estava no mar? Jesus havia ordenado eles atravessarem a Galileia, o mar da Galileia, e agora eles entram num vento, num momento difícil. E aí Jesus entra naquele meio de vendaval, naquela onda, ele vai caminhando sobre as águas. E antes de chegar no barco, Jesus ordena, Pedro olha e diz, é o Senhor. Ele diz, Pedro, vem. Lembra dessa passagem? Vem. E Pedro então sai do barco e dá o primeiro passo. Eu não sei que fé foi essa, como ele fez isso, mas ele ouviu o Senhor, creu na palavra que foi liberada, e ele começou a andar. Um homem nunca andou sobre as águas, mas Pedro andou sobre as águas quando a ordem foi dada. E o que é que nós estamos dizendo? Não é por força nem por violência, é pelo Espírito Santo. Quando ele disser, não importa os nãos, não importa as dificuldades, não importa as circunstâncias, ele vai transformar as circunstâncias, o que é relativo, naquilo que é absoluto. Sua palavra não voltará vazia. Ele caminha sobre as águas. O que isso significa? Que o Senhor disse, se a palavra partiu do Senhor, o que é esse oitavo dia? É o sobrenatural. Quantos precisam do sobrenatural? Quantos têm sede de Deus, de fome de Deus? Quantos querem ver os sinais, prodígios e maravilhas acontecerem? Em 6 dias, diz a palavra de Deus, Deus revela o mundo, apresenta o mundo, não consulta o homem, Ele constrói tudo, e no 6º dia Ele forma o homem, e Ele entrega ao homem tudo pronto. No 7º dia Ele descansa. Isto é o que nós conhecemos do mundo temporal. Mas agora nós estamos vendo na história acontecer algo que traz luz sobre coisas que aconteceram no passado. Quando o próprio Abraão, no capítulo 17, Deus chama Abraão e diz a Abraão, Abraão, eu quero falar algo para você. Você vai ser transformado hoje de um pai de um povo, de uma casa, de uma família, para pai de nações. Eu disse que em ti serão benditas todas as famílias da terra, mas você ainda não se atentou o que é isso. Então eu vou fazer o seguinte, vem aqui na minha presença, e eu vou colocar o meu nome no teu nome. E aí ele coloca o A, e quando ele coloca o A em Abraão, ele fica Abraão, ele diz, agora tu és pai de nações. Abraão ficou tão tremendo na presença de Deus, que ele traz um altar diante do Senhor, ele apresenta um altar. E quando ele começa a colocar o altar e a lenha, e começa aquilo subir diante de Deus, o anjo vem,
e o fogo de Deus entra sobre aquelas metades. E diz que as aves de rapina vinham, e todo o tempo, quando Abraão já estava cansado pela madrugada, e quase dormindo, e as aves de rapina vinham, os oportunistas, para tentar tirar aquele sacrifício que estava no altar, ele então passou o fogo de Deus sobre aquelas metades. Esta palavra em hebraico é o Shim, é a palavra que equivale ao 8, significa que entre aquelas metades, Deus estava passando, o que significa que Deus, Ele recebe aquilo que você está fazendo. O que você está fazendo é no natural, o que você está fazendo é o propósito, o que você está fazendo é se colocar diante do Senhor. O mais Ele há de fazer, Deus vai fazer, se eu obedecer a sua voz, se eu estiver aqui, atento à sua voz. Por isso ele disse olha, você vai fazer, ele disse, Abraão, você vai fazer uma aliança, e esta aliança a partir de hoje, será um símbolo de circuncisão. A circuncisão é um ato de corte, mas que está coberto, ou seja, ninguém sabe que essa aliança está ali, só aquele que faz. E aquilo apontava para algo. Por que a criança só no 8º dia deveria ser feita a circuncisão? Significava que era uma aliança que você tem com Deus. Eu não vou tomar conta de você, eu não vou fiscalizar você, eu não vou ficar achando que se você está fazendo ou não, isso não sou eu que tenho que ver. O nível de aliança que você tem com Deus é você e Deus, está coberto aos meus olhos. Quando o profeta Eliseu viu aquela mulher vindo na direção dele, ele mandou Geazi e disse, pergunta para ela se está tudo bem. Quando chegou lá, aí ele perguntou, e aí, está tudo bem? E ela disse assim, está tudo bem, mas não estava, o filho tinha morrido. Ela, não, está tudo bem, mas eu quero falar com o profeta. E Eliseu disse, eu enviei Geazi porque o que está acontecendo com ela está encoberto. Existem coisas que estão encobertas a nós não sabemos, não importa, Deus te conhece, Deus sabe o que você está passando, o que você precisa, onde você precisa ser tocado, e se você crê, você vai ver a glória de Deus se manifestar, em nome de Jesus. Se é para Ele, aplauda mesmo, em nome de Jesus. Uma das referências do 8º dia é quando o povo de Israel sai, a Páscoa, eles descem do Egito, e eles vão chegar ao Monte Sinai. 49 dias se passaram, e 50, 7 semanas, 7 vezes 7, quando chega na 8ª semana, o 50º dia, Deus vai entregar a lei, e Deus vai abençoar os feixes. O Pentecostes significa o início de uma grande colheita, a festa das semanas, quando você apresenta diante do Senhor. E o que isso significa? Que Deus está nos mostrando que durante toda a nossa caminhada, Deus está nos acompanhando, Deus está vendo o nosso trajeto, Deus está percebendo exatamente aonde precisamos ser tocados, e esse tempo de 21 dias, Deus irá tocar cada um que está fazendo parte desta caminhada e desta jornada de oração. Se tem alguém aqui, começa a dizer obrigado, Senhor, porque a vitória já é minha, em nome de Jesus. Se você crê nisso, toma posse disso. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia. O Senhor diz em Colossenses capítulo 1, versículo 13, e que Deus nos tirou do poder das trevas para o reino do seu Filho amado. Ele nos tirou do poder das trevas para o reino do Filho amado. Bendito seja o nome do Senhor. Quantos aqui têm gratidão para dizer, Deus, obrigado, Senhor, porque hoje é o primeiro dia desta caminhada, mas eu sei que eu vou de vitória em vitória, de fé em fé. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Esse texto diz que Jesus retorna depois da festa de... Ele é confrontado pelos religiosos, e Jesus responde aos religiosos, e termina o capítulo 10, o versículo 42 diz que ele retorna para o Jordão, e ele volta para o Jordão, por uma razão. O Jordão era um lugar em que Jesus manifestou, o Jordão foi um cenário de milagres no passado, e para Jesus o Jordão continuava sendo um cenário de milagres. Foi ali que, quando Jesus se aproximou, ouviu a voz do Pai dizendo, eis meu filho amado em quem me alegro.
era o lugar do batismo, do descer das águas, de ser envolvido nesta mentalidade, nesse entendimento. Foi ali o começo, o lugar de aliança. Foi a partir dali que o Espírito o levou para o deserto, para ser tentado e vencer Satanás. Foi ali, então, quando Jesus retorna para esse lugar, significa que Deus vai nos reconduzir. Eu sei que agora você pode estar passando um momento difícil, com muitas coisas agitadas ao redor de você, mas todas as coisas irão se encaixar, todas elas voltarão para o lugar, e Deus vai retornar você para antigas veredas, para um caminho excelente, onde Ele um dia te convidou a andar, aonde Ele disse: anda, esse é o caminho, andai nele, e você andou buscando atalhos para ali e para cá, mas o Senhor está colocando você novamente e está endireitando esse caminho, aplainando este caminho. Por isso que Zacarias 4 está escrito: ó monte, quem és tu, ó monte? Porque o Senhor tornará este grande monte numa campina. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Quantos estão entendendo esta convocatória? Deus está nos chamando para uma atitude diferente. Esses 21 dias nós precisamos ter uma atitude diferente, sermos iluminados pela palavra de Deus e termos uma atitude diferente. Como é que eu posso avançar em meio às crises, em meio às circunstâncias, em meio a densas trevas que estejam ao derredor? Como eu atravesso essas zonas? Como eu me comporto durante essa trajetória? Deus deu a cada um de nós uma resposta. Deus colocou em cada um de nós, encapsulado em nós, uma palavra. Ele liberou sobre nós um dom ativo, e Ele vai avivar. O Espírito Santo, Ele é aquele que nos compartilhou os dons, Ele é aquele que ativará os dons em nós. Por isso que esta nova caminhada com o Espírito Santo vai ser tremenda, porque nós vamos reexaminar as nossas atitudes, e nós vamos tirar das nossas ações, como vimos agindo, como vimos tratando as coisas, e de uma forma sem sabedoria, nós receberemos do Espírito Santo a sabedoria para decidir, para fazer, para tornar as coisas eficazes e exitosas. Existem algumas maneiras de agir diante das circunstâncias e dos problemas. Uma dessas maneiras de se enfrentar os problemas é se culpando, é achando que você é um zero à esquerda, que você não prestou atenção, que você não foi atento, que você não soube fazer, que você não se dedicou o suficiente. Mas isso não resolve, isso não soluciona. Deus vai remover isso, Deus vai tirar isso da sua vida. Essa autodestruição, essa autossabotagem que constantemente volta, a tua alma perturbada por causa de acusações que você mesmo aquece. Deus quer tirar este peso, essa mentira da sua vida. Como também Ele vai remover de você a atitude de culpar alguém por conta dessa situação. Ele está dizendo: não entre nesse processo de autossabotagem, mas também não viva colocando nos outros a culpa pelas coisas que aconteceram, porque nada disso irá resolver. Deus tem um caminho mais excelente. Não é agredindo, não é falando, não é acusando que nós vamos conseguir chegar. Aqui diz a palavra, não é também fugindo, e alguém dizia assim: então não fui eu, não foi ele, então eu vou sair fora dessa situação. Não é. Deus colocou-nos diante dos problemas, das circunstâncias, porque Ele crê que nós somos capazes de avançar no meio desse vale e chegarmos do outro lado vitoriosos. Diga comigo: nenhum refúgio, nenhum escapismo, nenhuma fuga habitará na minha alma, nenhuma acusação brotará da minha boca, nenhuma autoacusação alimentarei na minha alma, porque eu confio no Senhor. Amado, nenhuma dessas atitudes resolvem aquilo que precisa ser resolvido. Deus está nos preparando como um exército, Deus está nos treinando como o seu povo para vivermos o tempo de
trazer respostas e soluções aonde precisa. Deus está dizendo: as trevas precisam ser dissipadas, e vocês são luz para as nações, vocês são luz aonde você está, no território em que você está. Você deve brilhar, você deve declarar que as trevas serão removidas daquele lugar. Como eu faço isso? Então, de qual é a maneira como o Espírito Santo irá produzir? Por isso vamos caminhar durante esses 21 dias, porque Deus vai nos ensinar a ter uma mente alternativa. Diga comigo: uma mente alternativa. O que é uma mente alternativa? É alguém que não está se flagelando, se acusando, ou acusando o outro, ou fugindo do problema, mas tem uma mente aberta para ser guiado pelo Espírito Santo, para que a decisão correta seja dada. Amém, amados? Eu já contei isso aqui para os irmãos. É como se nós pegássemos o carro e eu fosse lá para a Barra da Tijuca, e no meio do caminho o carro começa a falhar, e eu percebo que não tem gasolina. Então vem já a chateação, porque você começa se acusando: por que eu não coloquei gasolina? Por que eu fiz esse cálculo? Por que eu não olhei lá o combustível como há? E entramos e ficamos com raiva, chateados por causa daquele evento. Ou podemos dizer: eu peguei esse carro, mas espera aí, foi a apóstola que pegou o carro cedo, andou, gastou toda a gasolina, e agora eu estou chegando aqui e ela não me fala nada. Então eu começo a entrar numa acusação. Eu começo a acusação. Outra é dizer: isso aqui não serve para nada, agora já não vou para lugar nenhum, eu vou largar esse carro para cá e vou embora, não é? Tudo isso são péssimas decisões. O Espírito Santo vai nos ensinar com sabedoria a agir, porque existem alternativas. Porque quando você se coloca com mansidão, com temperança, com bondade, com amor, com paz, o fruto do Espírito que habita em você vai produzir uma mentalidade alternativa, em que você vai dizer: espera, há uma solução para isso. Quantos estão me entendendo? Há uma saída, há uma solução. E não é nenhuma solução que seja se ficar se acusando, ou acusar o outro, ou fugir do problema. É se colocar, dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele vai me guiar, Ele vai me orientar, e eu não vou tomar nenhuma atitude impulsiva, nem de ficar me acusando, nem de acusar o outro, ou sair, ou largar tudo para lá, vou fugir. Não, eu vou me posicionar diante do Senhor, e ouvir o que Ele vai nos dizer. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a guerra, e os meus dedos para a batalha. Salmo 144, versículo 1. Bendito seja o Senhor, diga comigo: bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos. Levanta a sua mão e diga: Ele adestra as minhas mãos para a guerra, e os meus dedos para a batalha. Diga comigo: alternativas. Deus trará alternativas. Quando você olhar a sua mão, você vai dizer: eu tenho alternativas que Deus me dará. Ele adestrou a minha mão para a guerra e para a batalha. Eu tenho da parte de Deus alternativas para vencer toda essa circunstância. Bendito seja o nome do Senhor. Quantos creem e recebem? Aleluia. Convidei o irmão para vir, o irmão não veio, não apareceu, ainda não chegou notícia. O que eu faço? Eu sou um zero à esquerda, convido, nem me respeitam, não vieram. Ou então: que irmão, veja, convidei e não apareceu. Ou então diz: agora não vou fazer mais nada também, porque ele não veio, não apareceu. Então tudo nós podemos ter essa triangulação de atitudes equivocadas, porque há de se justificar, há uma resposta, há uma razão. A pessoa passou, não é porque não quis falar com você, é porque talvez essa pessoa esteja com problemas,
ou porque ela esteja vivendo alguma coisa que você não sabe. Então por que você vai colocar sob suspeita? Por que você vai decidir julgar? Por que você vai decidir taxar essa pessoa, ou achar que você é alguma coisa, ou ela é alguma coisa, ou então isso nada vale? Amados, vamos arrancar essa mediocridade da nossa alma, vamos lavar nas nossas mentes pela palavra de Deus e dizer: Senhor, dai-me uma mente alternativa de observar e ouvir o que o Senhor está dizendo, porque Ele vai te mostrar o que é. E quem sabe a única coisa que você devia fazer era orar por aquela pessoa, é dizer: Senhor, eu sei que essa pessoa, se fez isso ou deixou de fazer, é porque ela não pôde. Então eu coloco diante do Senhor. Eu quero ter uma mente que soluciona, porque nenhuma das outras atitudes podem promover resposta. Somente aquela que Deus trará ao coração de cada um de nós. Diga comigo: na mentalidade alternativa, Deus trará luz. Luz, diga Hanukkah, luz sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações. Aleluia, sejam iluminados os vossos olhos. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. O Espírito Santo é o azeite de Deus, é a presença de Deus, é o fogo de Deus, é a chama que arderá em nós. Aleluia, Ruach HaKodesh, o Espírito Santo será derramado sobre nós. O último dia da festa de Hanukkah é chamado Zot Hanukkah, que significa em hebraico: isto é Hanukkah. Hanukkah é acender as luzes. A palavra de Deus nos chama para sermos servos, para sermos aqueles que recebem da parte de Deus e se doam e se derramam, como aquele servo que alimentava todas aquelas lâmpadas. Deus quer nos levantar nesse tempo para sermos a revelação e o milagre, os sinais, as maravilhas. Quantos recebem? Diga: eu vou ver sinais, prodígios, maravilhas, milagres em minha vida. O Espírito Santo derramado. Quantos recebem? Aleluia. Por que falamos de Hanukkah? Porque Jesus está nos ensinando aqui de que todas essas oportunidades podem nos reaproximar, para quem sabe ganhá-los e alcançá-los através das orações, porque diz a palavra de Deus: e naquele dia todo Israel será salvo. E por isso devemos dar o testemunho. Efésios capítulo 4, eu vou terminar, versículo 19 diz: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois a família de Deus. Deus nos reconciliou. Ele reconciliou gregos e judeus. Ele reconciliou para que já não sejamos mais estrangeiros nem peregrinos, mas concidadãos dos santos e a família de Deus. Diga para quem está ao seu lado assim, diga assim: Hag, diga Hanukkah Sameach, feliz festa de Hanukkah. Diga Shana Tová Umetukah, um ano bom e doce na presença do Eterno.